interagir, determina o evento. Então é nesse nível que as coisas da parapsicologia estão hoje, e com enorme sucesso, e com uma enorme aceitação cada vez maior, cada vez mais crescente, dentro da psicologia tradicional, dentro da física tradicional. Né? Então, quer dizer, agora nós vamos começar a falar, que nós já estamos um pouco em cima da hora, da situação específica do Brasil. E eu vou usar os slides. Eu gostaria de pedir, de repente, o pontual que me desse uma mãozinha com os slides. Deixa eu só descer. Parapsicologia, mas não é a parapsicologia. Aqui no Brasil não, tudo que é esquisito é parapsicologia. Fulano ali está tremendo, vai lá, você que é parapsicólogo. Né? Às vezes você vê que não, que é uma questão psicológica da pessoa, não tem nada a ver com parapsicologia, provavelmente dito. Então a gente tem que definir as coisas, senão vira uma grande salada, e isso só contribui para que cada vez mais as pessoas tenham menos respeito, menos consideração pela parapsicologia, né? Enquanto ciência. Então a parapsicologia tem um certo critério, tá? Ainda um critério meio baseado ainda naquela coisa cartesiana, mas que por enquanto ainda vem funcionando relativamente bem, né? Quando, por exemplo, acontece, vamos supor assim, vamos ver assim, uma casa onde acontece aqueles fenômenos de movimento de objeto, combustão espontânea e etc. Então, o pesquisador vai lá investigar. Em primeiro lugar, ele tem que demonstrar que não existe nenhum fator normal naquele fenômeno que está sendo observado. Ou seja, ele tem que demonstrar de forma bastante satisfatória que não é fraude, que, por exemplo, está batendo as portas da casa, você não tem nenhuma corrente de vento passando por ali, numa determinada hora do dia, numa determinada época do ano. Então, barulhos vêm da casa, será que não existe nenhum poço subterrâneo? Igual um caso, uma vez que foram investigar, onde ouvia um choro de criança, toda noite tinha um choro, ouvia-se uma criança chorando. Será que... porque eu ouvi dizer que morreram crianças nessa casa, bebês, etc. E descobriram que, na verdade, era um ninho de gambá que tinha no sótão, e que o choro da gambá é um pouco semelhante ao choro da criança. Então, quer dizer, não tinha nenhum fantasma, nada disso. Então, quer dizer, é um fenômeno normal, né? E essa categoria tem que ser explicada. Quando você ultrapassa isso, você mostra o que não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente se refere a esses fenômenos como supostos fenômenos paranormais, e não como fenômenos paranormais, como supostos fenômenos, porque a gente nem sempre controla todas as variáveis, né, da coisa. Então a gente usa essa nomenclatura supostos fenômenos específicos. Você elimina isso aí sim, você vai saber se a mente humana interagindo com o mundo por outra forma que não as tidas como convencionais. Ou seja, será que, na verdade, esse movimento de objetos, essa combustão espontânea, não sendo fraude, não tendo uma explicação normal, não é a mente da pessoa? Será que não é a mente da pessoa? E justamente a conclusão desses estudos do poltergeist é de que, independente da melhor explicação, fica muito evidente que, geralmente, nessas casas moram muitos adolescentes infelizes que reprimem a agressividade e que não podem externalizar essa agressividade, senão vão sofrer sérias consequências físicas e psicológicas por parte dos pais, ou então da família de uma maneira geral, e que, num determinado momento, no auge da crise, começam a acontecer os fenômenos. Então eu e outros pesquisadores começamos a relacionar esses fenômenos à problemática familiar e sugerimos que, de repente, esses fenômenos vieram à tona devido a um problema que estava levando o indivíduo à desestruturação física e psicológica, e que, quando estava perto de um boom da coisa explodir, a mente interveio, causando aqueles fenômenos, trazendo a pessoa para o centro das atenções. Ou seja, na medida que aquele indivíduo foi identificado como centro das atenções, como possível agente, automaticamente a atitude em relação àquela pessoa já se modificou por parte da família e o fenômeno cessa. Muitas vezes os pesquisadores têm que intervir nessa história. Então, quer dizer, não é que a gente esteja descartando a possibilidade de haver algum agente sobrenatural, nem desencarnado, mas acontece que esse outro fator psicológico e o fator da paranormalidade estão muito evidentes, ficaram muito evidentes. Então, quer dizer, como que a parapsicologia demonstraria a existência do sobrenatural? O que eu estou chamando de sobrenatural? Espíritos, reencarnação, e todas essas coisas.
Ao contrário do que muita gente pensa, não existe na parapsicologia nenhuma atitude de preconceito em relação a esses fenômenos, nenhum preconceito. O parapsicólogo está muito aberto a esse tipo de coisa, e existe muita gente pesquisando a possibilidade da existência real de tudo isso que a gente está falando aqui. Mas acontece que existe um impasse. Qual é o impasse? O que a gente conhece sobre a mente viva encarnada? Sobre os poderes dessa mente viva encarnada? Quase nada. Já se sabe que muitas vezes a mente atua no crescimento de plantas, que a gente pode ver o futuro com antecedência, que a gente pode, enfim, fazer miséria. E cada vez, quanto mais se inventam novas formas de testagem, mais se descobre que a mente é capaz. Então, como é que a gente pode afirmar que, por exemplo, numa regressão, aquela língua estrangeira veio de uma reencarnação ou veio de uma capacidade daquela mente de acessar um conhecimento além do tempo e do espaço? Como é que você pode provar isso? Como é que você pode provar que, com todo respeito, que as mensagens recebidas por psicógrafos, como por exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, precisas, detalhadas, uma vez que a gente não sabe qual é o alcance da mente humana, vieram de espíritos desencarnados ou da própria mente dele, acessando a necessidade de uma família de obter uma resposta, a necessidade de ajuda que aquela família está tendo, porque de acordo com esse novo paradigma, o conhecimento está por aí, o presente, passado e futuro coexistem, nós vivemos num universo onde muitas coisas podem acontecer, acessar conhecimentos que nós nem imaginamos, além do tempo, do espaço, etc. Cada vez mais mostra-se que isso é possível. Então, como é que eu posso ter a certeza de que não foi a minha mente viva encarnada que pegou aquilo? Ah, mas isso é um preconceito. Não, porque está-se aberto a aceitar. Existe hoje uma pesquisa de reencarnação dentro da parapsicologia de crianças de 2, 3 anos de idade que se lembram de supostas vidas passadas, entre aspas, que com 2, 3 anos de idade começam a falar línguas estrangeiras, dizerem que moraram em tal e tal lugar, e tal, os pesquisadores vão lá e descobrem que é tudo verdade, no outro país, em outra cidade, E existem milhares e milhares e milhares de casos levantados. Então a reencarnação está sendo considerada como uma possibilidade, é diferente, de possibilidade diferente de evidência científica. Agora, a gente só vai poder falar em reencarnação propriamente dita quando ficar demonstrado que não é a mente da pessoa, de alguma forma, que a gente não conhece, porque a gente não conhece a mente. O que a gente conhece é que o que a gente sabe, com certeza, é que a gente nada sabe sobre a mente. E que quanto mais a gente pesquisa, mais o seu alcance é fantástico. Então, cientificamente, a gente só vai poder falar sobre a real existência dessas coisas quando alguém colocar um referencial nessa história de mente. O que é mente? Aí você vai dizer, mas isso é um atraso. Mas a ciência não tem pressa. Algumas pessoas têm pressa e precisam sair concluindo as coisas de ontem para hoje. Aí algumas pessoas vão nas palestras e dizem, porque existe a reencarnação, existe, e dizem que isso é parapsicologia. Não é a parapsicologia, porque a parapsicologia vai com calma. Não interessa se vai ser amanhã, se vai ser ano que vem ou se vai ser daqui a 300 anos. E a gente vai descobrir, não interessa. Interessa que quando se chegar lá, chegue-se de uma forma, isso é o caminho da ciência. Melhor ou pior a gente não sabe se é, mas é o caminho da ciência. Quando a gente chegar lá, a gente tem certeza do que a gente está falando. Então, gente, para a gente fechar, e antes